Esse mês de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante do século XVI. Então, nós somos uma igreja protestante, ou seja, herdeira do protestantismo do século XVI. Que esse ano faz 499 anos, e o próximo ano será os 500 anos da Reforma Protestante, que ocorreu em 1517. Então, durante esse mês, nós traremos uma série de mensagens intitulada Reforma, a Revolução da Graça. Revolução, que muitos consideram como sempre um movimento que, quando acontece, envolve guerra, morte, mas que na reforma foi o contrário. Foi um movimento que trouxe vida, salvação, perdão, porque foi da parte de Deus a sua igreja, que estava perdida em crendice, em erros doutrinários, longe da Bíblia. O povo não lia a Bíblia, não tinha a Bíblia disponível, vivia na idolatria. E com a Reforma Protestante começa o que nós chamamos de Revolução da Graça. Conhecer a boa vontade de Deus de salvar o pecador, livrando dos seus pecados e colocando-o nos braços de Cristo Jesus. Isso é protestantismo. Daí surgem os nomes tão comuns. Protestante é chamado de crente, protestante é chamado de evangélico. Hoje comumente é chamado. E hoje, a mensagem de hoje, dentro da série, Reforma, a revolução que revela Deus. A partir de Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, como está escrito, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante que esse é o texto que Martinho Lutero leu, e por esse texto ele se converte, aceita a graça de Deus como maravilhosa, santa graça. E diz ele, quando leu esse texto, é como se os portais dos céus, as portas dos céus tivessem sido abertas para ele. A reforma, a revolução da graça, revolução que revela Deus. Interessante que no tempo de Lutero, o Deus que era conhecido era o Deus medieval. Como é o Deus medieval? Iracundo, castigador. A igreja pregava que esse Deus teria que ser aplacado de sua ira. Como? Com esmolas, penitências. Nunca era suficiente. Tanto que Lutero, no mosteiro, vivia de jejuns, sacrifícios. Em determinados momentos encontraram ele desmaiado de tanto jejum, de tanta oração. Mas ele mesmo dizia, mas nada aliviava, porque o Deus que se revelava nunca estava contente, nunca era apaziguado de sua ira, de sua vontade, sempre se estava aquém.
Uma vida toda de penitência, mas não era suficiente. Uma vida toda de esmola, não era suficiente. Era o Deus iracundo. Era o Deus longe. Era o Deus impenitente, sem penitência, sem misericórdia, totalmente justiça, punição. Era o Deus medieval. Daí que a reforma se torna uma revolução que revela Deus. Que Deus Lutero encontra? Que Deus começamos a encontrar através da Bíblia, através da iluminação do Espírito Santo no nosso coração, ao encontrar o Deus bíblico, o Deus de Cristo Jesus, o Deus da nossa salvação, o Deus de Israel, que visita o ser humano com sua graça e com sua misericórdia. A revolução que revela Deus como disponível e não distante. O Deus medieval é um Deus distante. Você nunca encontra. Você bate a porta e ela nunca abre. Busca e não o encontra. Procura, jamais acha. Mas não é tão contrário ao que diz as Escrituras? Porque as Escrituras dizem: buscar-me-ei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. As Escrituras dizem: batei e abre-se-vos-á. Mas esconderam, haviam escondido esse Deus do encontro, esse Deus que se acha, esse Deus disponível. Era o Deus que Lutero procurou, mas não encontrava, porque não era o Deus revelado pela igreja da época, pelas pregações, pela crença. Não era revelado. O Deus que se revelava era distante e não disponível. É claro, se não ler a Bíblia, vão entender Deus de qualquer jeito. Se não ler a Bíblia, vão entender Deus conforme o senso comum, conforme a falsa pregação, conforme um falso ensino. E é claro, não liam porque a Bíblia não era disponível, não lia porque também não pregava Bíblia. Daí, jamais alguém encontrava o texto bíblico que diz: vocês me buscarão e me encontrarão se me buscarem de todo o coração. Não era lido o que está escrito: a minha mão não está encolhida para vocês. Com a reforma protestante do século XVI, que se inicia como ação de Deus no coração e na vida de um homem chamado Lutero, convertido, a revelação de que Deus é disponível. Ele está perto e não longe. É o Deus que encontra até mesmo e principalmente aquele que não está procurando Ele. Porque não sou eu que procuro Deus, é Deus que me procura e me encontra, e me converte, e me salva e me perdoa. Ele é aquele que ouve as nossas orações, e se ouve é porque está perto. A reforma se torna a revolução que revela Deus como Deus disponível. O que é alguém disponível? É alguém que separou tempo, separou habilidades, separou condição para receber outro. Isso é o Deus que se revela através da reforma protestante. É o Deus que Martinho Lutero encontra, e até então ele procurava através de esmolas, através de jejuns, através de sacrifício, e jamais encontrava, porque Deus não é encontrado assim.
Deus é encontrado quando alguém com o coração contrito, aí diz o salmista: jamais desprezarás essa pessoa, ó Deus. Aquele que busca Deus através de esmolas, jejuns, sacrifício, tentando burlar Deus, enganar Deus, trapacear ou comprar a Deus com penitências, está acreditando que Deus é distante e não próximo. Porque se é próximo, é só estender a mão. Se é próximo, é só fazer como aquele homem que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. É Deus disponível. Assim, com a reforma protestante, é nos revelado Deus aqui, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus próximo, não assentado num trono longe, distante, tão distante que parece que a realidade humana não tem sentido nenhum significado para ele. Jamais. Ele é tão próximo e se importa tanto conosco que um fio de cabelo, diz as Escrituras, não cai da nossa cabeça se ele não permitir. Isso significa que toda a nossa existência e tudo em nós é importante para Deus, porque é Deus disponível. A reforma, como revolução que revela Deus como amoroso e não como Deus iracundo. Lutero entra para o mosteiro, se torna monge, porque conhecia Deus como Deus raivoso, iracundo. É um Deus que não tem graça, que não sorri. Ele vinha numa caminhada, começa uma tempestade, cai um raio próximo dele, e ali ele faz uma promessa de que livre daquela tempestade seria um monge. E então cumpre a promessa e se torna monge. Mas aquele raio que cai próximo dele, uma árvore, e que causa tremor, medo dele, revela justamente o que todo mundo acreditava na época. Deus, esse Deus raivoso, que a qualquer momento pode fazer descer um raio na cabeça de alguém, castigar, massacrar, só porque acordou com raiva. Era o Deus que todo mundo acreditava que era assim. Então, todo dia, faça alguma coisa por ele, porque se ele acordar com raiva, ai de você. Daí Lutero querer o mosteiro, porque da próxima vez Deus pode acertar ele. Então, vou tentar agradar a Deus, entrando no mosteiro, vivendo de esmolas e sacrifícios, porque só assim, quem sabe, Deus não vai se irar comigo e não vai me matar, não vai me castigar. Mas, posteriormente, lendo esse texto que foi lido em Romano, Lutero descobre que Deus não é raiva, Deus é amor. Ele é amoroso, Ele é longânimo, Ele não vive procurando qual vai ser o próximo que Ele vai dispensar um raio na cabeça. Não, Ele é aquele que vive procurando como esticar a sua longanimidade. Deveria ter já castigado, mas não. Deveria já ter realizado seu juízo sobre aquela pessoa, mas não.
deixa para amanhã, deixa para depois. Porque Deus é aquele que se contenta com a conversão do perverso e não com a morte dele. Não é aquele que está mirando um raio na cabeça das pessoas, mas é aquele que está mirando amor na vida das pessoas. É aquele que sua longanimidade se estende de geração a geração. Não é iracundo, é amor. Daí a reforma protestante se torna essa revolução que revela Deus como amor e não como raiva. E nós entendemos assim agora. Deus se priva sempre do juízo para nos agraciar, para que tenhamos mais uma oportunidade, mais uma oportunidade, mais uma oportunidade. Daí que a salvação de Deus sempre é tempo oportuno, porque é oportunidade, é oportunidade. Deus é revelado como amoroso e não como iracundo. É o Deus que tem graça, que tem sorriso, e não Deus eternamente fechado em si, eternamente com raiva, eternamente juízo, eternamente castigo, eternamente tramando contra minha pessoa, contra você. Jamais. Porque Deus não trama, Deus tem plano. E é plano de salvação, de graça, de perdão. Por isso Ele enviou Jesus para ser o nosso Redentor maior, o único e pessoal. Também a reforma protestante como revela Deus como galardoador e não como destituidor. Deus que tira. Porque era assim que cria. Então, as pessoas no tempo de Lutero, idade medieval, acreditavam que se Deus vem é para tirar alguma coisa. É tirar o filho, é tirar a esposa, o esposo, é tirar os bens, é levar a pessoa ao sofrimento. Ele chegou, alguma coisa será tirado, tomado. Por isso, você tem que dar algo, você tem que oferecer algo, para que ele leve esse algo e não leve seu filho. Leve esse algo e não leve sua propriedade. Leve esse algo e não leve o que você gosta e o que é bem. Era assim que acreditava. Por isso, tanto sacrifício, tantas esmolas, tantos jejuns, tanta penitência, para ofertar algo a Deus, e assim Ele não tirar algo de nós. Mas não é assim que Lutero descobre Deus. Não é assim que Deus se revela nas Escrituras. Não é assim que Deus é Deus. Porque Deus é aquele que é galardoador, que dá presente, é aquele que abençoa, é aquele que é misericordioso e é sempre providente. Quando Ele vem, Ele não vem tomar, Ele vem providenciar. Quando Ele vem é para restituir, não destituir. Ele chegou. Não era assim o Deus que se revela em Jesus Cristo? Ele chega. A viúva de Naim está com o filho morto no caixão. Mas Jesus chega e ressuscita. Ele chega. O homem está
há mais de 12 anos paralítico, e ele restitui o seu andar, restitui a sua saúde. Ele chega, o leproso é curado, ele chega e então presenteia com bênção, presenteia com salvação, presenteia com perdão, presenteia com a sua providência. Não toma de nós, nos entrega, porque somos carentes dele e ele sabe disso. Não temos nada, ele é que nos dá alguma coisa, porque é pela graça de Deus e somente pela graça que existimos e somos e nos movemos e temos algo. Só quando ele nos visita e nos restitui e nos abençoa e providencia que temos alguma coisa. O que daremos ao Senhor? Nada. É Deus que nos dá todas as coisas. Então, a reforma, como revelação da graça, revolução da graça de Deus, é a revolução que revela Deus como galardoador e não como o Deus destituidor. Ele nos dá e não toma, porque Ele é o Deus doador da vida, da misericórdia, da bênção, da graça, da salvação, do perdão. Ele nos deu seu maior presente e maior dom, Cristo Jesus, para morrer por nós. E por Cristo Jesus, Ele será sempre aquele que doa e não aquele que toma. E por último, a reforma, como revolução que revela Deus como Salvador e não como condenador. Porque era assim que Lutero via Deus, o povo de sua cidade via Deus, o mundo medieval via Deus. Tanto que criaram a doutrina do purgatório. Na época de Lutero, quando ele se revoltou, porque começaram a vender indulgência, que era um papel que o Papa assinava, e quem comprava era dito: está perdoado seus pecados, presente, passado e futuro. Só porque conseguiu aquela indulgência, aquele papel assinado pelo Papa, você comprava a salvação. Você poderia comprar o papel para que o ente querido, o avô, a avó, saísse do purgatório. Porque a doutrina do purgatório é a doutrina criada conforme a crença de que Deus é sempre condenador. Então, ele olha para a pessoa e diz: vá para o fogo. Olha para a pessoa e diz: vá para o purgatório. Olha para alguém e diz: está perdido. Por isso, purgatório, inferno, fogo, a imagem de Deus sempre envolvia condenação. Daí as indulgências. Alguém teria que comprar a salvação para sair do purgatório, para sair do inferno, para se livrar de Deus, da condenação divina. Mas, lendo a Bíblia, visitando o texto bíblico, é dito que o justo viverá por fé. E diz as Escrituras que é a fé em Cristo Jesus, por graça e misericórdia de Deus, que nos torna salvos, nos torna, então, alvos da salvação de Deus.
e olhamos para todo o desenvolvimento bíblico, é a história da salvação, é a ordem da salvação, é Deus se revelando como Salvador e não como condenador. Por que acontece a condenação? Porque a pessoa, ela não se entregou ao Deus Salvador, não acreditou nele, não confiou nele para a sua salvação. E daí a condenação sempre será um ato de rebelião do ser humano, e não um ato de raiva de Deus, um ato de um Deus que gosta de ver o sofrimento humano. A condenação será sempre um ato de a pessoa não confiar em Deus, receber o amor de Deus através de Cristo, se entregar totalmente ao amor revelado na cruz de Jesus. Por isso, Deus será sempre Deus que se justificará no último dia como Deus Salvador e não como Deus condenador. Porque todos os meios Ele providenciou para a nossa salvação, enquanto alguns usou de todos os meios para não ter a salvação entregue por Deus, através de Cristo Jesus morrendo na cruz. Enquanto Deus providencia todos os meios para salvar o ser humano, providencia todos os meios para não se entregar à salvação de Deus por Cristo Jesus. Ali está se revelando Deus como Deus Salvador e não como Deus condenador. No último dia, o ser humano, no juízo final, baterá no peito dizendo: eu sou o único culpado da minha condenação, porque foi me dado toda a oportunidade para ser salvo, e eu me entreguei a toda a oportunidade de não ser salvo. Então, seja Deus bendito em todas as coisas, e o ser humano julgado por todas as coisas que ele faz contra a sua salvação. É isso que se revela através da pregação da reforma protestante como revelação de Deus, que é uma pregação bíblica, que é uma pregação que mostra Deus como Deus, Jesus como Jesus, e o ser humano como aquele carente da glória de Deus. Se somos herdeiros da reforma protestante, porque nós somos crentes bíblicos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos ter Deus de outra forma. Deus é disponível, você pode encontrá-lo. Deus é amor, você pode se entregar a esse amor e ser amado de Deus. Deus é galardoador, você pode ter a providência de Deus em todas as coisas. Deus é salvador, você pode ser salvo através da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Desde então, foi-se a idade medieval, a idade das crendices, a idade do Deus iracundo, distante, destituidor e condenador. A luz brilhou,
as portas dos céus se abriram. E o que foi visto? Deus amor, Deus próximo, Deus galardoador, Deus salvador. Por isso pregamos assim, cremos assim, confiamos assim e confessamos que na vida, quer na vida ou quer na morte, nós pertencemos a esse Deus e não a outro. Uma invenção humana, uma invenção de religião ou qualquer outra invenção. É o Deus bíblico, o Deus de Paulo, o Deus que Lutero pregou, o Deus que pregamos, o Deus que nos salva. Vamos orar. Pai, eu te dou graças, em nome de Jesus, por tão grande salvação, por ter iluminado o coração de Lutero e o nosso coração, para conhecer Deus assim, bíblico, amoroso, próximo, providente, salvador. Cremos assim, na força do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.